Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Klabin poderia pagar para os investidores. A Klabin KLBN3 poderia pagar acima de R$3 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Klabin, se você observar R$3 dividido por 3,91, você teria um dividendo de 76%. Já imaginou nisso? Fora também o grande potencial de valorização que as ações da Klabin possuem. A ação poderia disparar mais de 100%. Existe um fator aqui que o mercado está escondendo dos investidores que poderia fazer a Klabin engatar um novo ciclo de crescimento e trazer uma excelente geração de valor para o acionista. Então fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Klabin e essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Klabin na carteira do canal. Na verdade, eu não possuo nenhuma empresa do setor de papel, mas eu sigo sempre de olho porque eu acho, sim, um tipo de empresa bem interessante. Isso para quem olha aí numa lupa de longo prazo. Antes da gente falar sobre múltiplos, perspectivas, potencial de valorização, precisamos entender um pouco como que a Klabin ganha dinheiro, porque diferentemente aí das outras empresas de papel que temos como Suzano e Irani, a Irani é muito focada na parte de papel e embalagens e a Suzano é 100% na parte de celulose. Eu acho que a Klabin ela fica mais como um mix, tá? Fica mais como um intermediário, porque ela atua tanto na parte de embalagens e papel, perceba que ela tem sim uma grande porcentagem do seu portfólio nesse segmento, e ela também tem a parte de celulose, que ainda tem uma representatividade bastante interessante. E o que tem acontecido? A gente sabe que por ela ter celulose e também parte de papel, é uma empresa cíclica, pessoal. Na verdade, todas as empresas que atuam nesse setor de papel são empresas cíclicas, depende do preço das suas mercadorias. E a celulose, ela vem caindo, tá? Perceba que você vem aqui, ó, no site Trading Economics, eu gosto muito de observar por esse site, que você consegue acompanhar todas as commodities em tempo real. Se você coloca a celulose, crafting pulp, colocando aqui no inglês, você observa, tá, que colocando aqui numa lupa de 5 anos, a celulose vem caindo vertiginosamente, tá? Uma queda bem expressiva neste mercado, nessa commodity. Por isso que a Klabin tem caído na cotação. Fora que o dólar segue em queda, vários fatores do mercado têm batido nos papéis da Klabin. Mas sabe qual que é o ponto interessante, pessoal? Tudo bem, a celulose pode ser cíclica, porém, a Klabin, ela tem tido bons resultados e aparentemente agora ela tem diversificado seu portfólio, não tem ficado tão dependente da celulose, que a celulose ela acaba 100% cíclica e a parte de papel, por mais que seja cíclica, acaba sendo menos cíclica do que a celulose. O ponto positivo é que perceba que o volume de venda segue crescendo, a receita líquida segue crescendo, o EBITDA segue crescendo, mesmo com uma celulose em queda, denotando a alta eficiência da Klabin no quesito de sua produtividade e controle de custos. Então perceba aí que a dívida líquida da empresa começou a se reduzir, porque aparentemente ela está no que a gente chama de período de colheita. Finalmente, aparentemente, chegou aí o período de desinvestimentos e desalavancagem da Klabin. Isso abre mais espaço para o investidor ter maiores dividendos, já que tem uma dívida líquida menor, a Klabin tem maior suscetibilidade de destravar mais dividendos para o investidor. E com uma dívida líquida menor e com um grande volume de dinheiro em caixa, ela consegue fazer um cronograma de amortização com muita tranquilidade. Perceba que ela pretende amortizar grande parte dessa dívida até 2029. E até lá, pessoal, ela já vai ter gerado mais caixa ainda, tá? Como já tem gerado aí neste período. E perceba que com essa redução da dívida, o payout da empresa pode voltar para os seus 30% a 25% como era antigamente. Mas o ponto que o mercado tem escondido para o investidor, no curto prazo já está barata. Se você observa aqui, ó, pela lupa do preço sobre lucro, você vê que está descontada. Por quê? Quando há uma alta no preço sobre lucro nessas empresas mais cíclicas, simboliza oportunidade, porque simboliza que elas estão ali numa espécie de fundo de ciclo, como aconteceu em outros cenários. E hoje ela está negociando pelo mesmo múltiplo que negociava lá em 2016, que foi um excelente momento para comprar ações da Klabin. Mas a grande cereja do bolo, pessoal, tá justamente aqui, ó.
A Klabin, ela cita com bastante clareza no próprio site de RI, se vocês acompanharem, de que para 2027 é logo ali, já é no ano que vem, ela vai ter um EBITDA garantido de 9 bilhões de reais. Se a gente trabalhar numa tese de que ela vai repassar 30% desse EBITDA na forma de proventos, você pode supor, dividido aqui ó, pela quantidade de ações atual de Klabin, de 6,24 bilhões, você tem um dividendo de 43 centavos por cada ação de KLBN3, o que na cotação atual de 3,90 em Klabin, você teria o equivalente a um dividendo de 11%. Então olha só que interessante, isso se o payout voltar para 30%, que eu acho bastante provável agora com essa desalavancagem da empresa, tá? Aí você pensa da seguinte forma, né? Você tem 11% de yield, correto? Se você perpetuar isso aqui por 10 anos, você supera com muita tranquilidade os R$3 por ação. Você já tem mais de 100% do seu capital apenas reavido com proventos para os próximos 10 anos. Fora a valorização, porque uma empresa negociando com 9 bi de EBITDA, hoje ela tem aí um valor de firma de 53,43 bilhões de reais. Valor de mercado somado mais a dívida líquida da empresa. Aí você divide isso aqui pelo EBITDA. Quanto que você tem? Um EV sobre EBITDA de 5,60. Qual que é o EV sobre EBITDA médio da Klabin no longo prazo? Fica na faixa de 9 a 10. Então você percebe que a empresa está barata, porque apenas para o mercado pagar o seu EV sobre EBITDA médio, você descontando a dívida líquida, pessoal, você tem um valor de mercado justo na Klabin de 62 bilhões de reais. Se você dividir pela base acionária atual de Klabin, daria uma cotação de no mínimo quase R$10. Já pensou nisso? R$10 a ação ordinária. Hoje ela valendo aí quase R$4, arredondando, R$10 dividido aqui ó, por 3,91, você teria uma valorização provável de 155% na cotação, trazendo-te que a ação da Klabin poderia dobrar apenas para ela ser cotada pelo seu preço justo. E o retorno embutido no preço da ação, vixe, nem se fala. Se ela continuar com 30% de payout, ter um retorno sobre o capital investido na faixa aí, né, de mais ou menos 13 a 14% ao ano, como ela acaba tendo um retorno interessante numa lupa aí de longuíssimo prazo, você conseguiria crescer a empresa em 9% ao ano, somado um dividendo de 0,09 mais aí 3%, você tem um retorno embutido no preço da ação de 21,1% ao ano, colocando lá na frente. E o preço justo seria bem interessante, porque com EBITDA positivo de 9, a gente tem, obviamente, né, um EBITDA por ação aproximado de 1,44. 22,5 vezes 144 vezes o VPA da empresa, valor patrimonial, que fica na faixa de 1,64. Você tem um preço justo de R$ 7,28. Olhando para a cotação atual de 3,91 de KLBN3, você tem um potencial de alta de 86% na cotação. Pablo, será que eu compro KLBN4 ou KLBN3? Depende do preço. Se a gente observar hoje aqui, a KLBN4 está mais barata, tá? Uns centavinhos mais barata, tá? E tem mais liquidez. Então, para você, investidor que está olhando aí para uma empresa com boa liquidez mais barata, eu iria de KLBN4. Eu coloquei KLBN3, pessoal, porque na maioria dos cenários a KLBN3 está mais descontada, mas não é o cenário atual, tá? Então, no cenário atual, eu preferia ir com a ação preferencial, porque recebe um dividendo igual e está levemente mais descontado. Então, se você receber aí, ó, 0,45 centavos de KLBN3, dividir por 3,91, você vai ter 11,5%. Se você receber 45 centavos por KLBN4, você vai ter aí 11,6%, basicamente 0,1% a mais. Só que se você tiver muito dinheiro, pensa da seguinte forma, imagina para o investidor que tem R$1 milhão em Klabin, se ele vai receber 0,1% a mais, isso dá R$1.000 a mais de proventos, tá? Então muitos podem achar que não dá diferença, sobre um montante gigante investido, dá diferença sim. Então não ignorem uma ação está um pouquinho mais barata do que a outra, porque pode fazer aí uma total diferença, principalmente do efeito da composição lá no longuíssimo prazo. Então acho que esse é o segredo da Klabin. É uma empresa que segue barata, com potencial de valorização e também com boas perspectivas de dividendos, olhando para médio e longo prazo. Quer ver se você usa o próprio indicador do Peter Lynch, tá? Se você observar aqui, ó, o PEG Ratio do Peter Lynch, a gente vai pegar uma empresa que cresce a uma taxa de 8, porém está sendo avaliada por 5 vezes, de basicamente ali 5 vezes o seu EV sobre EBITDA, você está tendo uma empresa com ratio de 0,70. Então perceba que está muito barata, tá? Porque o Lynch vislumbrava de que teria um ratio de pelo menos 1. Isso já denota aí um potencial de valorização interessante nas ações da Klabin. Então, por ser uma empresa cíclica, é preferível que você pegue esse tipo de empresa num ciclo de baixa, que é o que tem acontecido agora. Eu, em particular, pessoal, se eu não tivesse aí comprando Itaú, tá? Porque na carteira do canal, eu tô focando muito em algumas empresas que eu tenho aqui na minha carteira. Itaú, BB Seguridade, Banco do Brasil.
Se eu não tivesse comprando essas empresas, provavelmente eu estaria comprando a Klabin, que eu acho que é uma empresa que está muito barata. Inclusive, se todas as ações da minha carteira perderem margem de segurança, ficarem caras, todas aqui que eu tenho, eu vou pensar em montar uma posição na Klabin, porque eu acho uma empresa que está bem barata sim, pode proporcionar valorização e pode proporcionar bons dividendos aqui nessa carteira, olhando para longo prazo. Fora que é uma empresa que eu pretendo ter uma grande posição, porque eu acho que tem sim muita qualidade, comparando com o Irani e comparando com o Suzano. Já é aí líder no mercado que atua e cresce sim a uma perenidade bem interessante. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. Qualquer balanço, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui, ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que tá o link desta belezura? Porque eu quero adquirir? Bom, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações da Klabin e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, não tenho ações da Klabin na carteira, portanto é uma empresa que eu sigo de olho, porque eu acho sim que tem muita qualidade e poderia aqui integrar a carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!